Você sabe o que a dívida é? Ela é um bloqueio de abundância. Porque a palavra abundância é um mundo de possibilidades. Se você tem dívida, cara, você tem que resolver a dívida. Porque quando você está com dívida, você está meio apressado para querer quitar. E nessa que você está apressado de querer quitar, você vai fazendo mais dívida. Aí você vai atropelando tudo. Meu nome é Rafael Nashi, eu sou músico profissional de orquestra, atuo há 15 anos, né, com orquestra. E desde moleque sempre fui muito dedicado, sempre tive muito, como que eu vou dizer, muito empenho. Eu tive muita dificuldade quando eu era pequeno, né? Então eu andava 8 quilômetros por dia com o instrumento nas costas, as coisas nunca foram fáceis para mim. E eu vim desenvolvendo a minha vida na música durante muito tempo, só que eu cheguei num ponto em que eu percebi que na verdade eu não estava realizado, né? Tocando em várias orquestras, as coisas indo muito bem, mas não tinha aquela coisa e minha vida estava toda bagunçada. O filho tinha acabado de nascer, assim, meu relacionamento teve algumas turbulências, porque com criança pequena, e eu estava no ápice, assim, eu estava tocando em musicais, estava tocando na orquestra João Carlos Martins, tocando na orquestra de ópera e tudo acontecendo muito bem na música, mas eu devendo grana pra caraca. Eu acho que eu cheguei a dever quase 30 pau no banco, né, na época. E isso fazendo as contas, tirando os juros. E assim, se eu não tirasse os juros, ia dar uma grana federal. Eu praticamente tinha parado de pagar o carro, né, nome sujo, CNPJ sujo, não declarava imposto de renda, aí tive que pesquisar tudo de volta, uma porrada de coisa acontecendo assim, né? E assim, eu fui escondendo, né? Colocando embaixo do tapete, fui deixando lá, falei, uma hora eu acerto. Nos primeiros dias que a gente começou, ele prestou atenção, ele me deu atenção, foi um cara paciente comigo. Isso foi muito importante para mim, porque quando você está com dívida, você está meio apressado para querer quitar. E nessa que você está apressado de querer quitar, você vai fazendo mais dívida, aí você vai atropelando tudo. Eu tinha uma dívida, se eu não me engano, estava em 12 mil reais também a dívida, entre 10 e 12 mil reais com juros, né? Porque na hora que você tá com a dívida, os caras colocam lá em cima também, né? Mas a dívida, acho que o atual da dívida era 7 mil reais e aí tava em 12. Eu lembro que eu paguei 3 ou 4 mil reais essa dívida. E eu não quis, na verdade eu não queria. Ele me encheu o saco, eu fiquei com raiva dele. Não, de verdade, eu fiquei bravo, porque eu falei, pô, eu tô aprendendo investimento, cara, agora eu vou ganhar dinheiro, né? Comecei a pesquisar sobre mercado, comecei a pesquisar outras coisas e eu não queria... A gente tem a tendência a querer procrastinar as coisas, né? Querer deixar para depois, principalmente dívida. E foi interessante porque eu queria fazer uma coisa diferente, porque eu estava aprendendo sobre tesouro direto, eu estava aprendendo sobre outros investimentos, mas a dívida era o que eu precisava resolver. Às vezes a gente tem muita coisa que quer fazer e o que precisa ser feito a gente não faz. E ele falava na veia, falou, cara, não faz nada disso, tá errado. Eu queria mexer com dólar na época, né? Com dívida, cara. Queria ir lá, alavancar e falar, não, vou resolver minha vida. Né? Quando eu percebi que realmente eu precisava quitar as minhas dívidas, que eu precisava resolver os meus problemas, que quando eu quitei, cara, tirou um peso gigantesco, assim. E aí que as coisas começaram a dar certo. Né? Aí, depois do carro, cartão de crédito, limite, cheque especial, aí eu aprendi a negociar. Né? Fui no último dia, expediente bancário, né? Testei, deu certo. Eliminei uma dívida grande também no último dia. Você tinha me orientado, né? Você lembra? Vai no fim do dia, o cara tem que bater meta, então vai no final que você vai conseguir. Eu fui e deu certo. A do carro tava em uns 12 mil reais também. Eu lembro que esse número, cara, ficou gravado. Tudo assim, tipo, chegava a dar 12 mil reais, assim, tanto do carro quanto do cartão, das coisas. E caiu assim por uns 7 mil reais a dívida do carro que eu tinha. Eu devia o carro também, tá? Não devia só o IPVA, essas coisas, eu devia a financeira. Então dava tudo com o IPVA uns 7 mil reais. E acho que faltava 4 parcelas, eu procrastinando para pagar as parcelas do carro. E assim, não era um carro caro, era um Honda Fit 2004 e assim, eu ia usando o carro, nem me preocupava em pagar. E ele falou, cara, paga, tira esse peso das suas costas, vai lá e resolve. Aí fui e resolvi. O carro foi mais legal ainda, porque uma dívida que a soma do carro dava mais uns 4 ou 5 mil reais com os juros, né? Eu acho que eu paguei 1.000 reais no final. Então, assim, resumindo, uma dívida de quase 30 mil reais, eu paguei uns 7, 8 no máximo, assim. E é muito louco quando você percebe que a mudança está no seu mindset, que você vê que sua família toda, cara, todo mundo passa pelo mesmo problema. É um negócio muito louco.
Hoje eu ando de Sonata, eu andava de Honda Fit estava na garagem, eu não vendi. Porque a gente tinha a crença de que a gente tem que vender o carro e já entrar em outro financiamento, ou vender o carro e comprar outro carro. Tá lá, deixei pra minha esposa. Cara, o que eu tenho de dívida hoje eu acho que eu devo ter 10 vezes mais em investimentos. O que eu tinha de dívida. Hoje esse escritório aqui, eu não imaginava ter um escritório. Cara, não tem coisa melhor do que você poder comprar o que você quer. Essa é a primeira coisa. Você vai no mercado e vê seu filho te pedir uma coisa e você não, sabe, falar, não, vou te dar. E você escolher, se você não for dar, você escolher o porquê e não ser um motivo de dinheiro. Né? E não ser um motivo de, eu tenho que pagar cartão, eu não vou dar para o meu filho, eu não vou dar para minha esposa porque eu tenho que pagar tal coisa, sabe? E isso me incomodava muito, cara, porque eu sempre gostei de ter um padrão elevado, mas eu nunca tive condição, porque eu nunca me organizei. Então as coisas foram encavalando, e aí quando eu me libertei disso, eu falei, pô, agora as coisas começaram a acontecer e eu comecei a ter o controle e é muito bacana isso, é um sentimento bem legal. Eu senti uma certa raiva de mim, porque eu falo, pô, era tão simples e eu não fiz. Por que eu não fiz? Né? Onde que estava arraigado? E aí você vai ressignificando tudo e você vai refletindo e você vai percebendo que na verdade as pessoas vivem assim. As pessoas, elas têm problemas que são arraigados e elas não se permitem subir de nível justamente por conta dessas crenças limitantes. E o Caê, ele trabalhou comigo muito crenças limitantes. Né? E eu sempre achei, eu tenho essa coisa comigo, né? E eu sempre achei que eu ia lá, ia fazer, ia dar certo e tal. É importante você respeitar o seu mentor, é importante você honrar, né, a sua história e seguir o passo a passo. Se você seguir o passo a passo, não tem como dar errado, não tem mesmo. O sucesso é certo. Você sabe o que a dívida é? Ela é um bloqueio de abundância. Porque a palavra abundância é um mundo de possibilidades. Se você tem dívida, cara, você tem que resolver a dívida, entendeu? Então eu vejo muita gente assistindo muitos vídeos, né, principalmente quem está começando, vídeos inspiracionais, motivacionais, e o cara tá com dívida, o cara quer operar no mercado, o cara quer ser empreendedor, né, e o cara não resolveu o que é mais importante. Depois que eu tive esse estralo, que as coisas começaram a acontecer, minha vida mudou assim completamente. Né, e eu tenho provas, tá aqui, eu tô aqui. Não tenho o que falar, entendeu? Eu tô aqui, entendeu? Eu tenho âncoras, né? E, cara, eu ando com um Garmin de R$3.000, eu não imaginava que eu ia usar isso, entendeu? Hoje eu tenho me vestido bem, sabe? As coisas estão fluindo pra mim, mas, cara, eu falo isso porque eu fico feliz por isso, eu não falo pra mim, sabe? Querer mostrar pra ninguém, eu mostro pra mim, porque foi uma trajetória, eu passei por essa trajetória e eu curti muito essa trajetória. E é muito legal você ver uma pessoa com dívida que quer assumir o controle da vida e você ver essa pessoa evoluindo, cara, isso é muito legal.